Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos começar a estudar um novo reino, né? Nós estudamos os outros reinos de seres vivos e hoje chegou a vez, então, das plantas. O reino plante, também chamado de metafita, tá? As plantas, elas surgiram há mais ou menos 470 milhões de anos atrás. Provavelmente, né, tenham evoluído, né, de um grupo de algas verdes multicelulares. Então, nós vamos ver aqui no quadro algumas características do reino das plantas. Uma das características que a gente chama de apomorfia do grupo, né, que é comum a todas as plantas, é os embriões multicelulares e maciços dependentes da planta-mãe. Outras características importantes, as plantas são todas autótrofas, né? Realizam fotossíntese, produzem matéria orgânica, né? Seu próprio alimento. Elas têm células eucariontes, são todas multicelulares, né? Pluricelulares. Elas apresentam uma parede celular, né? Na sua célula, com a presença do polissacarídeo, né? A celulose, tá? Apresenta os vacúolos e os plastos na célula, né? Aqui o principal é o cloroplasto, né? Que é a organela vegetal, aonde, né, as plantas realizam então a fotossíntese, tá? Então aqui algumas características principais do reino das plantas, tá? Nós temos 4 grupos principais de plantas que nós vamos estudar em ordem evolutiva. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Começamos pelas mais simples, que são as briófitas, né? E vocês vão ver agora, à medida que eu for falando, que vai surgindo estruturas de um grupo de plantas para o outro. O primeiro grupo de plantas, então, são as mais simples, que são as briófitas. Quem são as briófitas, gente? Musgos, hepáticas e antóceros, tá? O mais conhecido exemplo de briófita é os musgos, que são plantas de pequeno porte, né? Que sempre recobrem locais úmidos, né? Quanto mais úmido e mais sombrio for o local, maior a quantidade de musgos que nós vamos encontrar. Eles são plantas pequenas, né? Parece um tapetinho verde, né? Que recobre então essas superfícies úmidas. Aqui nós temos, olha, fiz um desenho aqui esquematizando a estrutura de um musgo. O musgo, gente, ele não tem uma raiz verdadeira. Por isso nós chamamos de rizóide. Ele não tem um caule verdadeiro, por isso nós chamamos de cauloide. Ele não tem uma folha verdadeira, por isso filóide. E embaixo, ó, até aqui, a gente chama de gametófito. É uma estrutura produtora de gametas. É uma estrutura haploide, N. Essa porção aqui, ó, superior, que só vai crescer, né, no período reprodutivo ali da planta, essa partezinha de cima, quando cresce aqui, ó, ela é chamada de esporófito. Ela é uma estrutura 2N, diploide, tá? Essa aqui é uma estrutura que aqui dentro se abre essa cápsula, tá? E libera os esporos, tá? Então, assim, ó, como tem uma parte haploide e outra diploide, né? O gametófito haploide e o esporófito diploide, a gente diz que nas plantas tem uma alternância de gerações. Nessa porção aqui, ó, chamada de gametófito, nós vamos ter as estruturas reprodutivas, tá? O anterídeo vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino. Ele precisa de líquido, de água, para movimentar o seu flagelo, para conseguir chegar na porção feminina. O arquigônio, tá, vai produzir a oosfera, que é imóvel, tá? Aí aquela estrutura que fica aqui assim, ó, na ponta do filóide, né, a oosfera fica na espera de ser fecundada pelo anterozoide. Então, através da umidade das gotas de chuva, esse anterozoide chega até a oosfera, fecunda
tá? E aí vai crescer, né, essa estrutura aqui, chamada de esporófito, que é a estrutura diploide. Então, por isso, nós temos a alternância de uma geração haploide e de outra diploide. Aqui o esqueminha que eu fiz do lado, ó, gametófito. O que que acontece? O que é esse sinal aqui, ó? Que a parte do gametófito é a planta propriamente dita. Ela é duradoura. Então, ela se sobrepõe, né? Ela é mais duradoura do que o esporófito, que vai sair num certo momento, ele vai crescer ali e logo em seguida ele morre, né? Ele desaparece. Então, a planta propriamente dita é o gametófito, que é a estrutura M. Então, o gametófito, ele é mais duradouro que o esporófito, que é 2M, tá? Essas plantas, gente, elas crescem em ambientes úmidos e sombrios, como a gente tinha falado. Então, esses primeiros dois grupos aqui de plantas, eles são dependentes da água para a reprodução. Isso é uma característica que depois a gente vai ver que as outras plantas não vão ser dependentes da água, tá? E elas são plantas avasculares. O que é uma planta avascular? O A ali na frente da palavra significa que essas plantas, elas não têm vasos condutores de seiva, tá? Então, assim, ó, por isso que são plantas de pequeno porte. Isso restringe o tamanho dessas plantas, porque a água tem que ir passando de célula para célula. Não tem vasos para a condução de seiva. Então, essas plantas são pequenininhas, não ultrapassando geralmente 5 centímetros, né, no tamanho dessas plantas aí, desses musgos, tá? Então, essa é uma característica importante de serem plantas avasculares. O segundo grupo de plantas que a gente vai ver são as pteridófitas. Já são plantas que alcançam tamanho maior. Temos samambaias e avencas, tá? Essas plantas também são restritas a ambientes úmidos, geralmente mais sombrios, também são dependentes da água para a reprodução. Mas elas têm uma característica importante, elas já são plantas vasculares, ou aqui eu coloquei, ó, isso aqui é só uns lembretes aqui para mim não esquecer de falar. Vasculares é a mesma coisa que traqueófitas. São plantas que têm um sistema condutor interno, tá? Vasos que vão conduzir a seiva, tanto no sentido ascendente da raiz para as folhas, como outro tipo de vaso que vai conduzir a seiva das folhas até as suas raízes, tá? Então essas são plantas vasculares ou traqueófitas. Aqui nós temos, eu fiz aqui o esquema de uma samambaia. O pezinho da samambaia, aquela que a gente conhece, ela é um esporófito, é diploide. Atrás da folha da samambaia, nós temos os esporângios. O conjunto desses esporângios forma os soros, que são os pontinhos escuros que tem atrás da folha da samambaia. Quando ele fica maduro, esses esporângios eles vão liberar esporos. Tá? Vai sofrer a meiose e vão produzir esporos haploides. Esses esporos, se eles encontrarem condições, né, de germinar, ele vai germinar no solo e vai formar o gametófito, que é essa estrutura aqui em formato, parece um coração, né, chamado de prótalo. Esse aqui é a parte do gametófito, é a parte haploide, é a parte que vai produzir os gametas. Revisando, anterídeo, anterozoide, que corresponde à célula reprodutora masculina. O arquegônio produz a osfera, que corresponde ao gameta feminino. Dependendo, então, da umidade ainda, né? Esse arquegônio ele tem um formato tipo de uma garrafinha, tá? A osfera fica ali dentro. E o anterozoide vai ter que nadar até a osfera, né, usando essa umidade, porque ele tem os flagelos. E após a fecundação, quando ele consegue fecundar o gameta feminino, vai começar a crescer a planta, que é o esporófito jovem. No caso, vai dar origem ao pé da samambaia, né, aquela folhagem que a gente conhece, que é uma estrutura, então, 2M.
Como no ciclo de vida tem o esporófito 2N, produtor de esporos, e tem o gametófito N, produtor de gametas, a gente diz que também aqui nós vamos ter a alternância de gerações, tá? Só que neste caso é o contrário das briófitas. O esporófito, que é a planta propriamente dita, ela é mais duradoura que o gametófito, que depois que acontecer a fecundação, ele vai, vai morrer, não vai mais enxergar essa parte aqui, essa estrutura. O esporófito 2N, ele é duradouro, então ele prevalece sobre o gametófito, que é N ou haploide. Para nós terminarmos essa primeira parte, eu já falei para vocês o que é traqueófitas, é a mesma coisa que vasculares, quando tem vasos condutores de seiva, que é o caso das pteridófitas, que tem um porte maior. As briófitas são avasculares, não têm os vasos condutores de seiva. O que é uma planta criptógama? Cripto escondido, gamas, gametas escondidos. Quer dizer que essas plantas aqui, elas são criptógamas, as briófitas e as pteridófitas. Elas não têm uma flor, como a gente conhece, ela não vai ter a flor. Então, ela não tem os gametas ali, aparentes, que a gente enxerga. Uma planta, quando ela é fanerógama, que a gente vai estudar depois as fanerógamas, ela vai ter essa estrutura, que é uma flor, ou que corresponde a uma flor, tá? E o que é a planta quando ela é espermatófita? Quando ela produz sementes, que não é o caso dessas duas que a gente estudou agora. Depois nós vamos estudar as espermatófitas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Dando continuidade, então, aos grupos de plantas, nós veremos, então, agora as gimnospermas e as angiospermas. Bom, as gimnospermas, o nome está dizendo gimno, nua, esperma, sementes, sementes nuas. O que significa essa característica deste grupo que tem as sementes nuas? Significa que este grupo tem sementes, mas é uma semente que não é envolta, não é protegida por um fruto, tá? Quem é que faz parte deste grupo das gimnospermas? Os pinheiros, os ciprestes, as sequoias, as cicas, chamada também de palma de ramos, e o ginkgo biloba, tá? São alguns representantes das gimnospermas. Elas são típicas de locais frios e temperados, tá? E as características importantes dessas plantas é a independência da água para a reprodução. O que possibilitou essa independência da água para a reprodução foi principalmente uma estrutura que a gente já vai falar, que é o tubo polínico, tá? Que forma-se pela primeira vez, é uma novidade evolutiva. Essas são plantas também vasculares, assim como as pteridófitas, que a gente tinha visto anteriormente. São espermatófitas. O que significa isso? São plantas que têm semente. Esporófito é duradouro e o gametófito é dependente do esporófito. Tá? Agora a gente já vai entender isso, Vocês vão ver a figura e eu vou explicando então para vocês a reprodução, tá? Como que acontece, então, gente, a reprodução das gimnospermas? Bom, este esporófito que eu coloquei aqui, que é uma estrutura 2N, que é uma estrutura diploide, é aquela árvore, nós vamos dar como exemplo a reprodução do pinheiro, A árvore que a gente conhece do pinheiro é o esporófito, é uma estrutura diploide, tá? Aquele estróbilo, que é a parte reprodutiva, chamada também de cone ou pinha, tá? Corresponde a uma flor, digamos assim, porque essas duas aqui são exemplos de plantas fanerógamas, mas é uma flor atípica, quer dizer que não é uma flor como a gente está acostumado a observar. Por que o cone, a pinha, não tem um atrativo para os polinizadores? Porque ela é polinizada pelo vento, ela não tem cor, ela não tem perfume, Então ela é uma flor atípica. Essas plantas são polinizadas pelo vento, polinização anemófila. Então, o pinheiro, como eu tinha falado, ele é o esporófito, ele é 2N, diploide. A pinha tem a masculina e tem a pinha feminina, tá?
A pinha feminina, ela vai produzir os megasporângios. Mega porque é maior, a estrutura reprodutiva feminina é maior. E o microsporângio, por que micro? Porque a estrutura reprodutiva masculina é menor. Esses microsporângios, eles vão produzir micrósporos. E os megasporângios vão produzir megásporos, tá? Esses micrósporos vão evoluir, vão formar, então, os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, gente, é o que vão carregar ali, né, com o vento, a célula reprodutora masculina. Quando este grão de pólen encontrar, né, conseguir chegar até lá, carregado pelo vento, pelo seu polinizador, até o óvulo, né, que a gente falou no megasporângio, no megásporo, até chegar lá ao óvulo, né, quando ele conseguir chegar lá, ele vai crescer, então, um tubinho chamado de tubo polínico, que vai levar essa célula reprodutora masculina até a feminina, para conseguir fecundá-la. Após a fecundação, vai se formar, então, um embrião. Este embrião, né, ele vai ser envolto, então, protegido por uma semente, né? Então, essa fecundação dará resultado a essa semente, que no caso do pinheiro, né, é o pinhão. É uma semente e não um fruto, tá? Essa semente, então, né, ao cair no solo, vai crescer uma nova árvore, né, um novo esporófito. Tá? Então, esse ciclo seria o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Tá? Então, não esqueçam, formação do tubo polínico é importante, formação do grão de pólen, né, para dar maior variabilidade genética. Aqui, angiospermas, gente. Aqui nós dissemos que nas gimnospermas são sementes nuas, só tem semente. Nas angiospermas tem uma semente protegida por um fruto. Isso fez com que as angiospermas conquistassem o ambiente terrestre. 90% das plantas que existem no planeta são angiospermas, porque elas têm uma semente para se dispersar, protegidas por um fruto, tá? As angiospermas, elas têm também uma flor que é atrativa, né? Ela tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Ela tem todas as estruturas reprodutivas. A flor dela vai ser uma flor atrativa, com cores, com perfumes, né? Odores, às vezes não é, né, um perfume, mas é um cheiro que vai atrair os seus polinizadores, tá? Então é uma coisa importante também aqui nas angiospermas. Elas são divididas, essas angiospermas, em dois grupos, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As monocotiledôneas é um grupo de plantas onde elas apresentam mono, vem de um cotilédone. Esses cotilédones são folhas embrionárias, que depois, né, mais adiante, a gente vai comentar mais um pouco, tá? E um exemplo dessas monocotiledôneas é o milho. Eudicotiledôneas, né? O di indica dois cotilédones, então, né, essas plantas vão ter dois cotilédones, o exemplo é o feijão. Existe, né, um quadrinho comparativo que a gente faz sempre entre estruturas que diferenciam as monocotiledôneas das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Né? A raiz geralmente é diferente, as nervuras da folha são diferentes, as flores são diferentes. Então é uma série de características que vão diferenciar um grupo de plantas do outro. Então, gente, era isso sobre os grupos de plantas. Tchau!